Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje quero conversar com vocês sobre mais um conto do projeto Machado de Assis em ordem cronológica, que chama-se Qual dos Dois? Publicado no Jornal das Famílias em agosto de 1872 por Machado de Assis. Neste conto romântico, a gente vai ver então um romance, ou quase um romance, entre duas pessoas e que vai envolver uma terceira parte, mas que vai culminar em o final que a gente vai conhecer no final da história. Pois bem, pessoal, aqui então nesse conto a gente vai ter então a história de Daniel. Daniel é um rapaz de 28 anos de idade que vive no Rio de Janeiro, como todos os outros contos que se passam aqui do Machado de Assis é do Rio de Janeiro, e aí ele é formado em Direito. Ele é um rapaz, né, extremamente tranquilo quanto à vida, e a vida em si nunca lhe impôs muitas cargas, muitas dificuldades. O seu pai, né, era um homem endinheirado, então tinha muitas propriedades, então não tinha por que ele se preocupar muito em relação à sua própria vida. Pois bem, a gente vai ter em uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro a chegada de Augusta. Augusta pertence a uma família de renome, uma família política, uma família que tem muito poder de chefe de estado. Inclusive, né, então o patriarca da sua casa, ele era um grande político muito respeitado no Rio de Janeiro e eles tinham acabado de chegar do exterior. E vendo então aquela moça tão linda, Daniel acaba perguntando-se, né, quem é aquela moça, de onde que ela vinha, ou seja, né, ficou interessado, né? Houve certo despertar em Daniel para conhecer Augusta. Mas, aqui vai um porém, os dois eram extremamente egoístas. Então, com o decorrer do conto, Machado de Assis vai contando pra gente que eles vão começando a se encontrar, que eles vão aos bailes, que as famílias, né, acabam então tendo ali algum tipo de ligação. Então, essas partes, né, da burguesia acabam então se encontrando. Só que a Augusta é extremamente orgulhosa, então ela sempre coloca, né, o eu dela na frente. Então todas as vezes as tentativas, né, então que Daniel tentou chegar, se aproximar dela, ela acabava então sendo muito sarcástica, não dando espaço para Daniel. Nisso, Daniel acaba então perdendo o seu pai, e vai recorrer então à casa de Augusta, né, onde ele vai frequentar, onde ele vai ir. Então, em todo momento, Daniel ele está insistindo ali com Augusta em ter algum tipo de mais proximidade, mas isso nem em todos os momentos, na verdade. Porque o Daniel, ele também é daquelas personalidades de quero, mas eu não quero assumir que eu quero, né? Eu me interesso, mas eu não quero demonstrar interesse, prefiro que a outra parte, então, demonstre interesse primeiro. Tanto é que quando eu estava fazendo a leitura desse conto, eu pensei, uau, orgulho e preconceito à brasileira. Porque, gente, o início, né, dessa história de Machado de Assis, desse conto, e também, né, do baile que passa, assim, então, em Orgulho e Preconceito de Jane Austen, uau, é extremamente igual, gente. O Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet vão falar, então, vão expor o seu orgulho, e Augusta e Daniel também vão expor extremamente ali o seu orgulho. Detalhe, existem bailes nessas duas histórias, que coincidência, não? E aí vai dizer, não tinha que ver. Aquelas duas criaturas antipatizavam um com o outro. Não se casava a altivez de um com o orgulho do outro. Era o caso do provérbio duro com... E aí vai entrar em cena então um outro rapaz que chama-se Luiz. Luiz era um político também, né, que estava em ascensão ali no Rio de Janeiro e acaba se então enamorando também por Augusta. E Augusta era uma moça muito bonita, muito singela, estava na flor da idade, então atraía ali, né, os olhares dos rapazes que estavam, né, querendo ali se casar, contrair um matrimônio, algo sério, né, duradouro para a vida deles. E Luiz foi um rapaz que genuinamente gostou bastante de Augusta. E os dois acabavam então, né, tendo essa divisão de Augusta. Apesar de que Augusta, em muitos momentos, ela não fazia qualquer predileção, né? Ela não tinha qual dos dois eram os prediletos. Então, acabava que em certos momentos ela era muito indecisa. Ora ela deixava um, ora ela deixava outro. Ora ela deixava os dois, ela não deixava nenhum. Então, isso acabava confundindo até a cabeça dos coitados dos rapazes.
E aí, tendo então tudo isso, né, estando acontecendo, Daniel acabou ficando com a cabeça muito cheia. Ele foi, né, para Minas Gerais. Ele veio para Minas aqui e ele então teve um descanso, recobrou, né, os seus pensamentos sobre o amor, sobre o casamento, sobre Augusta. E quando Daniel volta então de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ele acaba deixando então a transparecer para Augusta a sua devoção a ela, né, a sua afeição a Augusta. Mas ela acaba então desfazendo-se dele, né, não levando ali em consideração, até mesmo ficando um pouco indecisa, né? Parecia que Augusta aqui em todo momento que ela não sabia o que de fato ela queria. Parecia que ela não sabia de fato quem ela era, porque Augusta era uma menina muito estimada por todos, pela sua família, pela sociedade, a sua beleza, a sua postura, né? Era uma moça muito elegante, muito linda. Então ela tinha elogios de todos os lados. Eu acredito que isso acabou desestabilizando-a no sentido dela não conseguir entender, de saber quem era ela. Então, tantos elogios, tantas falas, tantos bailes, tantos eventos, ela acabou se perdendo em tantas coisas que ela não sabia do que ela gostava, que tipo ideal de pretendente seria o que aqueceria o coração dela, o que ela pretendia, né, ali do futuro marido. Então, em nenhum momento, né, Augusta deixou isso muito claro para ela mesma. Então, ela acaba desfazendo-se de Daniel, e Daniel, que é muito orgulhoso, muito altivo, né, ególatra, ele então deixa de lado a Augusta. Mas aí, em um dado baile, a Augusta, muito indecisa, ela acaba confessando então para uma amiga chegada que gostava de Daniel, que tinha afeição por Daniel. E quem havia escutado? Exatamente, Luiz, que gostava muito de Augusta. E aqui dá pra gente perceber, né? Dá pra vocês perceberem, né, leitores, o final dessa história, porque ela tendo dois pretendentes que potencialmente amariam muito ela acabou então deixando os dois sem escolha pra não gostar mais dela. Pois é, porque em um momento, né, ela não quis o Daniel, e em outro, né, ela acabando falando, né, a respeito, né, do seu coração ali, dos seus sentimentos. Ah, detalhe, ela estava falando que gostava de Daniel, mas queria abrir então, né, ou tentar esquecer Daniel com Luiz. Então, olha só. Então, Luiz ouviu aquilo tudo, né, e ficou aborrecidíssimo com a atitude, com a fala de Augusta, visto que ele estava ali em todo momento para ela. E ele, então, não quis também, né? Afinal de contas, ela gostava de outro rapaz. Poxa, ele se sentiu muito ofendido. E Daniel não quis nunca mais saber de Augusta. Nunca mais a gente tem ali relatos de Daniel, nem que ele olhasse para a vidraça da casa de Augusta. Então, pessoal, aqui a gente tem paradigmas, né? Essa questão de orgulho, essa questão de muito você ser exacerbado com algum tipo de bem, com algum tipo de... com elogios, com essa questão de bajulação também, que a Augusta era repleta no seu dia a dia, por essa questão da beleza, da família, da altivez, né, política, riqueza que possuía. Então ela acaba perdendo-se da sua própria essência, ela não sabe quem é, ela fica em dúvida, né? Então ela acaba desprezando dois rapazes que provavelmente seriam um excelente marido para ela, e, né, escolhendo ali um dos dois, e ela acaba ficando sem nenhum. Então olha só que interessante, né? Inclusive existe um ditado que diz: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então ela acabou desprezando os dois, depois queria um deles, né, pra poder não ficar ali pra titia, pra ficar solteira, né? Naquela época não convinha muito as moças quererem, né, ficar ali solteiras, mas acabando que ela ficou sem nenhum. Então, ela tinha várias opções, ela tinha os dois que corriam muito atrás dela, apesar de um ser orgulhoso e o outro ser extremamente sentimental, mas os dois tinham excelentes características, tinham os seus defeitos, mas que seriam muito bons para ela. Tinham uma boa reputação, tinham um bom nome, tinham profissões, e que os dois juntos, né, uns dos dois sendo um casal, tocariam a vida juntos. Mas Machado de Assis trouxe para mim nesse conto a reflexão dessa questão, né, de valorizar
aquilo que muitas vezes as pessoas fazem muita questão às vezes da gente, né? Então, às vezes as pessoas gostam muito do nosso ser, estimam muito a gente. E tem vezes, né, que pode ser que aquilo tire o nosso pé do chão. E Machado vem trazendo exatamente isso, que não, coloque seu pé no chão. Quanto mais elogios você receber, quanto mais graça você receber, quanto mais estima você receber, mais sua razão tem que estar na frente, claro, não abandonando o sentimentalismo, mas tendo a ciência do que está se passando, não deixando se levar pelas ondas, né, dos elogios e sabendo fazer uma boa escolha. Eu acho que em um determinado momento, Augusta poderia ter feito, né, essa escolha de não escolher, né, de uma forma muito rápida nenhum dos dois, por prudência, e isso ela está certíssima, mas acabou culminando nisso. E o nome de Augusta, né, o significado, né, divino, que devoção, né, merece devoção, acabou fazendo jus, né, à pessoa de Augusta, visto que ela recebia tudo isso. E inclusive eu até notei aqui no final do capítulo a respeito disso, que ela acabou então ficando sozinha, né, Machado de Assis vai informar que ela não quis mais saber, né, dessa questão de pretendentes, de casamento, o que estava muito em voga ali no seu dia a dia. Traz também, né, essa questão de que as palavras elas podem edificar e podem destruir, elas podem nos salvar, elas podem nos crucificar. Então, no dia a dia, isso fica muito evidente, né, com as falas que a gente fala, o que a gente ouve também das outras pessoas. E tem essa questão também, né, de achar que todo mundo tem que estar aos pés, né, aos nossos pés, de prontidão. E esse conto traz também a ideia de que o tempo não espera, né? O tempo tá passando, a vida tá passando e todo mundo tá querendo correr, né, atrás dos seus próprios objetivos. E fazendo jus ao título do conto, qual dos dois? Bem, Augusta não escolheu nenhum. Pessoal, um conto incrível do Machado de Assis, como todos os outros está sendo. Estou gostando muito e eu agradeço muito a Deus por ter feito a escolha do Machado de Assis para fazer a leitura dessa em ordem cronológica, porque, gente, Machado de Assis faz a gente pensar em tanta coisa durante a leitura que aqui eu não falei nada até agora, tá? Leiam esse conto, porque eu sei que vocês vão pensar assim, gente, a Nayara não falou sobre isso, a Nay não falou sobre aquilo, mas vocês vão ter a percepção de vocês sobre todos os contos que o Machado de Assis vai falando. Então não deixem de fazer a leitura desse, dos outros contos, sabe? Baixam aí, é gratuito, gente. Tem um site que é gratuito, né? As obras do Machado de Assis já estão em domínio público, então não existe pirataria. E que incrível, que preciosidade, é fina a obra do Machado de Assis. Inclusive eu estou lendo o livro do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu falei, gente, que finura de literatura, que seda de literatura, que material em falta da literatura. E eu falei, uau, que incrível, isso aqui eu quero pra mim, isso aqui eu quero manter como um destaque da minha estante. Então, assim, leiam Lima Barreto, leiam Machado de Assis, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é isso, pessoal, acho que eu não falei nem metade, nem menos da metade do que está aqui. Então, por gentileza, leiam as obras de Machado de Assis.